Bom, eu nasci num lar evangélico, fui criado, dentro da igreja e com 7 anos de idade eu entendi que Jesus tinha morrido na cruz do Calvário por mim e que eu precisava da salvação eterna que só Ele podia me dar. Por isso fui batizado, fiz profissão de fé e naquele tempo, profissão de fé, a gente ficava na frente da igreja e fazia um monte de perguntas para a gente, inclusive de doutrina, que a gente tinha que saber. E eu estava convicto disso, mas aos 12 anos de idade começou a vir uma série de dúvidas na minha mente e eu comecei a pensar, será que é isso mesmo? Será que é verdade? E minha avó, por parte paterna, foi muito decisiva nisso. Ela estava preocupada comigo, procurou um lugar que tivesse pessoas mais jovens que pudessem comunicar a fé. E tinha uma célula, um grupo que se reunia numa casa no sábado à tarde e ela me levou lá. Eu tentei fugir de todas as maneiras porque eu imaginava assim, se a vovó gostou, eu não vou gostar. Mas quando cheguei lá, fiquei impressionado com o fervor, a fé, a experiência de cada um daqueles jovens. Eu era garoto, no meio de uma juventude de mais de 20 anos. E um testemunho de um dos jovens me impactou muito, que ele disse que Deus falava com ele. E eu fiquei pensando, como é que Deus fala? Esse cara deve ser maluco, porque eu nunca ouvi Deus falar. E eu saí de lá com isso na minha mente, cheguei na minha casa e disse, bom, se Deus fala, eu quero ouvir, eu quero conhecer. Me tranquei no quarto, me ajoelhei, comecei a orar e falei, Deus, olha, eu ouvi aí, agora o Senhor fala comigo. E começou a doer meu joelho e eu fiquei pensando, você é um cara super influenciável, ouve um maluco falar aí e vai agora se ajoelhar pensando que Deus vai falar com você. Mas ao mesmo tempo vinha um pensamento na minha mente que dizia assim, por que você não abre a Bíblia? Você não sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? E então eu peguei minha Bíblia e falei, olha Deus, está vindo esse pensamento aqui, se o Senhor pode falar, eu vou abrir a Bíblia aqui em qualquer lugar. E quando eu abri a Bíblia, eu tive uma experiência muito gostosa e marcante da presença de Deus. A minha experiência de chamada, ela foi um processo, né? Eu comecei a marcar encontros com Deus e Deus que falava comigo, me ensinava, me orientava. E Ele começou a falar comigo através da Bíblia que Ele tinha uma missão para mim, um chamado para mim. Ele falou da construção de um templo naquela época, eu nem podia imaginar isso. Mas parecia muito longe, muito distante, eu só tinha 12 anos de idade. E um dia então eu conversei, aquele papo de criança, mas muito sério com Deus, e falei para Ele, Deus, é o seguinte, eu sou criança, quando eu crescer, o Senhor fala comigo, porque eu não tenho capacidade agora de tomar uma decisão tão séria na minha vida como um chamado. Ou ser pastor, ou missionário, alguma coisa assim. Mas quando eu crescer, o Senhor fala comigo. E eu abri a Bíblia, como sempre fazia, e o texto que caiu foi Jeremias capítulo 1, que dizia exatamente assim, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te mandar, você vai, e o que eu mandar você falar, você vai falar, porque antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu te constituí como profeta. E eu fiquei com aquilo muito forte, falei, bom, então é agora, tenho que resolver isso, vou falar com os meus pais. E aí então, papai e mamãe estavam juntos, eu peguei a Bíblia e fui lá e mostrei para papai e para a mamãe e disse, olha, Deus me chamou para o ministério. E meus pais começaram a chorar, e aí meu pai contou para mim, disse, olha, quando você estava sendo gerado no ventre da mamãe, nós colocamos a mão na barriga da mamãe e dedicamos você ao Senhor. Mas fizemos um voto de nunca contar isso para você. E se Deus aceitasse a nossa dedicação, Ele mesmo falaria para você. E hoje nós estamos emocionados por saber que Deus revelou isso para você e nós te apoiamos em tudo que Deus te mandar fazer. E daquele dia em diante eu tive convicção plena de que eu tinha um chamado, que Deus tinha um projeto para a minha vida e o que eu estava me preparando é para isso, para essa missão. Quando terminei o básico, o fundamental, e comecei a entrar naquilo que chamava segundo grau,
Eu fui ao seminário para me candidatar e dizer, por favor, me recebam aqui. Ele disse, não, não pode, você tem que terminar. Não, eu faço os dois juntos, porque Deus me chamou, eu não tenho tempo a perder. Mas não é assim que funciona, mas a minha convicção era muito forte do chamado desde aquela época.